Deus, no Velho Testamento e no Novo Testamento, vai detestar a idolatria. Porque em cada lugar que era erigido um altar para uma determinada divindade, para um determinado Deus, ou se colocava ali uma imagem, uma esfinge, e as pessoas se ajoelhavam e faziam orações, eles estavam dizendo assim: esse lugar foi consagrado a um Deus que não é Deus. E a Bíblia fala que cada vez que a gente consagra um lugar a um Deus que não é Deus, porque os deuses que eram de pedra, pau, eles eram só pedra e pau, eles não tinham poder para falar, não tinham poder para fazer milagres e etc. Mas por trás desses ícones havia uma instituição maligna. E a Bíblia vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso, meus queridos amigos, verso 14, fujam da adoração de ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos desse cálice não estamos tomando parte no sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Pensem no povo de Israel, aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifícios, tomam parte juntos no sacrifício que é oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que eu estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também na mesa dos demônios. Ou será que queremos provocar o Senhor, fazendo com que Ele fique com ciúmes? Por acaso vocês pensam que somos mais fortes do que Ele? O que a Bíblia está tentando dizer para a gente? Toda vez que eu coloco um altar, toda vez que eu faço oração diante desse altar, eu estou dedicando aquele lugar e a minha própria vida para aquela figura que está ali. E por trás dessa figura, ou da instituição da idolatria, existe uma inteligência demoníaca. Porque toda vez que eu estou falando com alguém que não é o Deus vivo, ou o nosso único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, eu estou tirando a figura central da minha adoração de lado, e estou colocando uma figura secundária no seu lugar. E a Bíblia chama isso de idolatria. Por isso, o nicho que você tem na sua casa determina quem você adora. E mais, o nicho que você tem na sua casa determina quem é o dono dessa casa e quem é o Senhor da tua vida. Quando houve a final da Olimpíada, domingo passado, eu tenho que confessar que eu fiquei muito triste. Porque no final da Olimpíada, não é? Houve uma apresentação do Brasil. E foi levantado um altar naquele lugar. E foi dedicada a Olimpíada Brasileira a quem? Você sabe quem? Para quem? Não sabe? É a Iemanjá. E eu fiquei pensando, Iemanjá não é dona desse país, Jesus Cristo é o dono desse país. E a gente tem que levantar um altar, dizer que essa terra pertence ao Senhor Jesus. E quando a gente imagina que essas são expressões meramente culturais, queridos, essas são expressões tremendamente espirituais. Porque cada vez que uma oferenda é feita para uma dessas entidades, quem já lidou com expulsão de demônios sabe que muitas dessas pessoas ficam possessas por Satanás.
Porque atrás dessas figuras existem demônios, como a Bíblia diz. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único que leva a nossa oração ao Pai. É isso que a Bíblia ensina. E a Bíblia fala que a nossa adoração é direta a Deus, que as nossas orações são diretas a Deus. E quem media é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ele é o nosso advogado que luta pelas nossas causas. Ele é o nosso libertador e transformador. Por isso a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E quando a gente constrói um altar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, deve ser para Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque fora isso, a gente está caminhando pelos caminhos da idolatria que Deus não pode trabalhar.